Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta terça-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do code que está no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. O governo argentino anuncia a data de reabertura da fronteira com o Brasil. Cerca de 150 animais do Bosque Guarani serão retirados do local. Bancada feminina do Legislativo Iguaçuense trabalha em projetos para inserir mais mulheres na política. Crescimento e desenvolvimento regional, cooperativa referência na produção e comercialização, destaca os fatores sobre o aumento do consumo da carne suína. O DC Notícias Web desta terça-feira, 21 de setembro, já está no ar. Olá, o DC Notícias Web dessa terça-feira abre com a notícia do anúncio do governo argentino com a data de reabertura da fronteira com o Brasil. Olá, Andréia, Luciano e todos que acompanham o DC Notícias Web. Aqui na Ponte da Fraternidade, que liga Foz do Iguaçu no Brasil a Porto Iguaçu na Argentina, apenas caminhões de carga estão autorizados a circular. Essa medida está valendo desde março do ano passado, com os primeiros casos de Covid no país vizinho. Mas essa realidade está prestes a mudar e aqueles que sentem saudades da Argentina já têm uma data prevista para poderem voltar a frequentar o país. O Ministério da Saúde argentino e também o processo de imigração falaram que a partir do dia 24 de setembro, os argentinos residentes e estrangeiros podem voltar à Argentina no país a trabalho e que tenham também autorização da autoridade migratória. No dia 1º de outubro, a autorização será para a entrada de estrangeiros dos países que fazem fronteira com a Argentina, sem a exigência de isolamento. A abertura das fronteiras terrestres será também, cumprindo o pedido dos governantes das províncias, aqui no caso a província de Misiones, onde fica Porto Iguaçu. E todas essas entradas no país serão com corredores seguros aprovados pelas autoridades sanitárias. Já entre o dia 1º de outubro e 1º de novembro, será um incremento das cotas de ingresso progressivamente em todos os corredores seguros, além dos terrestres, como aeroportos e portos. E no dia 1º de novembro, será autorizada a passagem de todos os estrangeiros, até aqueles mesmos de outros continentes ou países que não fazem fronteira com a Argentina. Todos esses terão que apresentar o comprovante das 2 doses da vacina contra a Covid-19 e também um teste PCR negativo feito em menos de 72 horas. No caso do Brasil e dessas relações entre Brasil e Argentina, é necessário que tenha uma resposta do governo brasileiro para que as medidas passem a valer. O governo do Brasil ainda não emitiu nenhuma resposta ou comentou sobre, então o governo argentino espera essa reciprocidade. Ellen Menezes para o DC Notícias Web. Lançado nesta terça-feira, o selo comemorativo que ressalta o compromisso da Itaipu Binacional com a preservação ambiental. A iniciativa celebra o marco histórico de 24 milhões de árvores plantadas na faixa de proteção do lado brasileiro do reservatório da Binacional. No Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, a Itaipu Binacional e os Correios lançaram o selo comemorativo de um marco histórico. 24 milhões de árvores plantadas na faixa de proteção do lado brasileiro do reservatório da usina, feito que deve ser atingido em novembro desse ano. A primeira muda plantada foi em 1979 e desde então a Itaipu colabora com a recuperação e a preservação das áreas de vegetação. Celebridades, políticos, atletas e demais membros da sociedade fazem parte dessa história através de uma árvore. A cerimônia de lançamento aconteceu no Centro de Recepção dos Visitantes da Itaipu e reuniu diretores da Binacional e dos Correios, prefeitos e representantes de municípios lindeiros ao reservatório. No selo é predominante a cor verde e azul e também a escrita de 24 milhões de árvores plantadas. De acordo com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Francisco Ferreira, as ações ambientais da empresa contribuem com a segurança hídrica das 2 margens do reservatório e garantem a geração de energia limpa e renovável,
que representa 10,8% da energia consumida no Brasil e 88,5% da energia consumida pelo Paraguai. Mais mulheres na política. As 3 vereadoras que compõem a bancada feminina do Legislativo em Foz têm desenvolvido ações que incentivam a participação delas nas atividades municipais. Embora com avanços, elas trabalham para ampliar a representação política nos espaços de poder e decisões. Elas ainda representam minoria no cenário político brasileiro, mas aos poucos a presença das mulheres vem conquistando espaços importantes. E para mudar essa realidade, as vereadoras que compõem a bancada feminina do Legislativo em Foz do Iguaçu estão trabalhando para diminuir essa desigualdade de gêneros na esfera municipal. Tramita na casa um projeto apresentado pela bancada, chamado Programa Mulher na Política, que tem como proposta instituir e incentivar a participação do público feminino nas atividades e tomadas de decisões. Os espaços políticos são majoritariamente ocupados por homens. Por isso, a bancada feminina está trazendo esse projeto que visa incentivar a participação de mais mulheres na política. As mulheres são maioria na população brasileira e isso não está refletido nos espaços públicos, políticos e partidários. Por isso, com esse projeto, a Bancada da Mulher quer inserir a mulher na política de uma forma mais abrangente e que seja realmente representativo, da forma como é na realidade. Ainda há um longo caminho para percorrer, mas as representantes do Legislativo têm trabalhado para fortalecer o papel das mulheres nos espaços políticos. É de extrema importância trazer esse debate para o Legislativo e é por isso que hoje a Bancada da Mulher protocolou, está tramitando nesta Casa de Leis esse projeto de extrema importância. Vamos sim nos posicionar enquanto mulheres, enquanto vereadoras, enquanto bancada da mulher, nós queremos nossos espaços sim, seja na política ou seja onde for. A mulher tem o direito de estar onde ela quiser estar. Veja a seguir, o Zoológico de Foz será fechado, 150 animais serão realocados. E o Paraná anuncia vacinação de adolescentes. Cerca de 150 animais que vivem no Zoológico Municipal Bosque Guarani, em Foz do Iguaçu, serão realocados para outros locais. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pelo bosque, justifica que o espaço não oferece condições adequadas para as espécies. O IAT emitiu um documento em apoio à Secretaria Municipal do Ambiente para que as 150 espécies que vivem aqui no Bosque Guarani possam continuar tendo um bem-estar e uma qualidade de vida em outro ambiente. O bosque está passando, desde meados de 2019, pela primeira revitalização desde a inauguração do espaço em 1996. A reforma envolve um espaço para passear e também vai contar com a instalação de tabuleiros para jogos e de rede para descanso dos visitantes. Pablo Mendes, responsável administrativo do zoológico, falou um pouco sobre o que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pretende fazer com as espécies que habitam aquele lugar e também como estão sendo tratados
mesmo com bosque fechado. Exato. No momento nós estamos procurando, esses locais mais adequados para que os animais possam ser destinados. Nós tivemos aí alguns zoológicos do estado e também de fora do estado demonstrando interesse, e a partir de agora passa por uma avaliação dos órgãos ambientais superiores, no caso o IAT do Paraná e do IBAMA a nível nacional, para fazer essa avaliação dos locais mais adequados para os animais aqui do zoológico. Isso, desde o início da pandemia, a visitação foi interrompida, porém o tratamento aqui para os animais ele se manteve de forma igual, E inclusive nós aumentamos o número de tratadores, eram 6, passaram a ser 8. Temos aqui veterinários, 2 veterinários, 1 biólogo, que dão total assistência à manutenção dos animais, com as refeições, com tratamento médico, tudo isso está sendo colocado em dia. As saídas para outro ambiente serão gradativas. Das 150 espécies que aguardam uma decisão, a primeira que já sabe para onde vai é o gavião. Essa saída dos animais vai se dar de forma gradativa, de acordo às licenças comecem a chegar. Isso, especificamente sobre os gaviões, eles sim já têm uma destinação e vão ser aqui para Foz do Iguaçu mesmo, na falcoaria. Eles vão receber um treinamento para passar a viver em vida livre, porém vão ser utilizados na questão da educação ambiental. Os gaviões, as corujas vão ficar aqui mesmo em Foz, isso já está definido. E na Câmara o assunto também foi discutido pelos parlamentares. O vereador Calito Stóquio, que é líder do Executivo, falou sobre a medida que está sendo tomada pelo município com a retirada dos animais. Bom, a gente precisa salientar que não é uma questão de economia, é sim uma questão de bem-estar dos animais que estão lá. Nós temos aí laudos do Instituto Alveterra do Paraná, do próprio IBAMA, falando, apontando que ali não é o melhor local para os animais. Uma questão de movimento, de pessoas, de barulho, poluição, enfim. A cidade acabou crescendo em volta daquele espaço, que em algum dia já foi realmente adequado, hoje já não é mais. Então, realmente, ali já tá demonstrado que não é o melhor local para esses animais. Então, procurou-se, através também, dentro de indicações do próprio Instituto Agri-Terra do Estado do Governo do Paraná, outros locais adequados. Então, esses locais onde estão sendo alocados esses animais, eles estão chancelados, homologados por esses institutos técnicos aí. O governo do Paraná anunciou o início da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes no estado. Saiba quais são os critérios para essa faixa etária. O estado do Paraná, em uma reunião da Secretaria de Estado de Saúde, junto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, definiu a abertura da vacinação que vai acontecer em adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades e a partir de 17 anos sem comorbidades. A abertura da vacina acontecerá a partir da próxima terça-feira e os municípios deverão utilizar as doses remanescentes da reserva técnica, exclusivamente dos imunizantes Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nessa mesma reunião, foi definida que os municípios que não terminaram a vacinação da população adulta acima de 18 anos deverão aplicar preferencialmente o imunizante da Coronavac, como primeira e segunda dose. Veja no próximo bloco, vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento regional. Uma entrevista sobre a produção e a comercialização da carne suína.
O DC Notícias Web, agora falando sobre desenvolvimento da região, principalmente, mas também para falar um pouquinho sobre o consumo de carne, principalmente a carne suína. A gente vai falar e conversar com o diretor executivo da Frimeza, o senhor Elias Zidek. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença, diretor, aqui no DC Notícias Web, mais uma vez. É um prazer sempre estar falando com vocês do DC Notícias, e especialmente quando trata-se aí de cadeias produtivas do agronegócio do oeste do Paraná. Diretor, qual é a realidade, então, da produção, da comercialização da carne de frango, mas principalmente a carne suína, justamente por causa desses problemas todos com relação à questão dos valores da carne de boi, principalmente? Olha, o Brasil é destaque no mundo na produção das 3 carnes, né, mais comercializadas e produzidas. No caso da carne suína, o mundo produz em torno de 110 milhões de toneladas por ano. O Brasil, nós devemos atingir esse ano 4,5 milhões de toneladas, das quais em torno de 1 milhão e 100 mil toneladas é exportada para vários países. E a carne de frango, o mundo deve produzir esse ano em torno de 104 milhões de toneladas, sendo 14 milhões produzidos no Brasil. E a exportação deve atingir em torno de 4,6, 4,7 milhões de toneladas esse ano, que representa em torno de 32% da produção exportada. E a carne bovina, de 68 milhões de toneladas que o mundo produz esse ano, o Brasil deve atingir 10,4 milhões de toneladas e exportar em torno de 2,5 milhões, apenas 4% ainda da produção. E dentro dessa produção brasileira, a região oeste do Paraná, ela tem um destaque muito significativo. A suinocultura aqui no oeste do Paraná, ela representa em torno de 60% da produção de suínos produzida até esse ano deve atingir 65% da produção do estado do Paraná aqui no oeste. E a produção de frango em torno de 35% da produção do Brasil, né, e 60% da produção do Paraná. Então veja que essas 3 carnes, elas competem de certa forma entre si, e a carne suína vem ganhando espaço novamente a partir de 2019, porque a carne de boi subiu muito os preços no mercado. Então, a carne que substitui de imediato é a carne suína. Então, nós saímos de 15,2 quilos e já se fala em chegar esse ano em 17 quilos per capita de consumo. Em função da sua elevação da produção e de seu preço ser menor, inferior ao da carne de boi. E até outro fator, que a carne de frango praticamente já não tem mais elasticidade de renda, né? Ela saturou. As pessoas há muito tempo consomem muita carne de frango em função do seu custo, do seu preço ser o menor das 3 carnes. Diretor, houve então essa propulsão maior aí com relação à carne suína, e principalmente por causa dessa questão da carne, do valor da carne do boi, mas também não existe uma questão que é o costume maior do consumidor com o paladar da carne suína? Exatamente, né? A carne suína tá chegando ao fim o mito de que é uma carne que faz mal, e outras versões do suíno que antigamente era produzido solto na natureza. Hoje não. Hoje o suíno tem o que nós chamamos do pacote tecnológico de criação, é semelhante ao frango. Todo ele confinado, né? Então não existe mais risco de
problema sanitário. E o mais importante, que a carne suína, ela, em muitos cortes, ela tem menos colesterol do que a própria carne de frango. E a banha vem ganhando espaço diante do azeite vegetal. E então, redescobrindo o valor nutricional da banha no preparo de alimentos. E tudo isso, né? E ela é uma carne mais saborosa e que a região sul e Minas Gerais, Centro-Oeste, são tradicionais consumidores. Então, tudo isso vem auxiliando aí e contribuindo para o aumento do consumo da carne suína. Diretor, isso vem acontecendo já nos últimos meses, nos últimos 2 anos, mais ou menos, com um aumento progressivo da carne, do valor da carne do boi. Mas a procura e o aumento pela carne suína aumentou agora um pouco mais, mas isso já vem acontecendo já nos últimos anos, numa progressão, não é mesmo? Nós, depois daquela crise econômica, 2013, 2014, quando houve uma pequena 15 também, em 2017, nós subimos, o consumo da carne suína subiu muito, ela vem retomando esse consumo. E todas as informações são de que isso é duradouro, isso é concreto. Ela vai tomar espaço, assim como no mundo é a carne mais consumida, no Brasil ela ainda está longe da carne bovina, mas vem se descobrindo valores nutricionais e de paladar, e que também leva isso a aumentar o consumo gradativamente. Diretor, por tudo isso, essa região do Paraná ganha mais destaque, né, principalmente quando a gente fala em desenvolvimento, em uma produção maior nesse setor? É uma cadeia produtiva que nós aqui do Oeste somos competitivos. Aqui o Oeste do Paraná tem alguns valores diferenciais. Temos grãos, o Oeste do Paraná tem grão para alimentar toda a produção de frango, toda a produção de suínos e ainda exporta grão. Então, esse é um fator. Custo de produção menor do que outras regiões. Segundo, temos produtores tradicionais na suinocultura. Isso é muito importante. Terceiro, temos agroindústria que agrega valor a esses suínos, tanto em cortes quanto em embutidos e produtos destinados ao consumidor final. E também estamos cada vez mais liberando as barreiras sanitárias no mundo. O último fato foi a área livre de febre aftosa sem vacinação, que o estado do Paraná conquistou esse ano, né? Então abre um espaço de 60% do mercado que estava fechado para carne suína. Então tem esse impulso de exportação, né, que também começa a dar frutos, principalmente a partir do ano que vem. O senhor comentou agora há pouco que pouco mais de 17 quilos per capita no consumo, uma expectativa. Mas essa é uma expectativa já para esse ano ou é uma expectativa para um futuro próximo, diretor? Olha, a associação nossa, que é a Associação de Proteína Animal, a BPA, está prevendo 17,4 quilos per capita esse ano de consumo interno. E a primeira checagem feita em julho, esse número já estava batendo 17,4 quilos. Então, isso é concreto, né? E nós aqui da região sentimos pela demanda no mercado. Agora, principalmente, que vem a época de final de ano, e existem muitos produtos que são específicos dessa época. Então, isso ajuda a alavancar mais ainda o consumo e criar oportunidades de negócio aos produtores da região. O produtor tem um investimento relativamente mais baixo do que do frango na propriedade, e ele consegue ter um cronograma de produção que dá em torno de 3 a 4
rendas anuais na entrega desses animais, então cria um fluxo financeiro adequado e tem uma remuneração que cobre todos esses custos e dá uma renda razoável ao produtor. Então, por isso que nós apostamos no crescimento da suinocultura, especialmente agora, na próximos 5 a 10 anos, o oeste do Paraná vai se tornar uma das maiores regiões produtoras do país. Diretor Elias Idec, diretor executivo da Frimeza, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação no DC Notícias Web, sempre falando sobre desenvolvimento da região e aí um assunto importantíssimo que é esse acréscimo cada vez maior da carne suína. Muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos e estamos muito confiantes num futuro promissor para as proteínas animais aqui da nossa região. Muito obrigado. E o DC Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia. Continue curtindo, acompanhando e compartilhando as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Até lá.